Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Aquele assunto importantíssimo que a gente está estudando capítulo a capítulo, parte a parte dele. O comparativo entre Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. Primeiro texto, palavras que são tidas, embora não são tidas como palavras do Senhor Jesus Cristo. Elas, ou nesse texto está escrito que Jesus ordenou, além de ordenar a evangelização, ordenou que o batismo fosse em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na realidade, já existem provas documentais de que Jesus não falou assim. Jesus falou: fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Na realidade, este texto, a ordem de Jesus, foi interpolada. O texto foi interpolado para fazer jus à doutrina que eu chamo de heresia da Trindade, que foi criada no século IV. A gente já viu que, teologicamente, seria impossível Jesus dar esta ordem e Pedro fazer diferente 40 dias após. Lembre que quando o povo perguntou, após aquela mensagem fervorosa pregada no dia do Pentecoste, lembre-se que o povo perguntou: que faremos, irmãos? Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. Notem que Pedro está dizendo totalmente diferente. E no vídeo de ontem, começamos a falar sobre a importância do batismo em nome de Jesus. Por quê? Aqueles mais acomodados, aqueles que dizem: eu concordo com tudo isto, mas para mim tanto faz. Contanto que a pessoa seja batizada, tanto faz numa fórmula como na outra. Isto é relativizar a doutrina apostólica. Isto é relativizar a palavra de Deus. Meu saudoso pai acostumava dizer que ordem é ordem. Então, a ordem é que o povo fosse batizado em nome de Jesus Cristo. E Pedro cumpriu esta ordem. E não foi só aqui. Não foi só em Jerusalém.
nesse primeiro batismo. Não. A prática do batismo em nome de Jesus Cristo foi seguida rigorosamente. Lembrem que Pedro e João desceram até Samaria. Filipe estava pregando lá e estava acontecendo milagres, prodígios, maravilhas, e diz o texto de 8:16 que estava acontecendo tudo isto, mas sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo. Isto é, ninguém tinha sido batizado com o Espírito Santo. E vejam como os apóstolos eram rigorosos, tanto com uma parte da doutrina como a outra. Eles desceram lá e impuseram as mãos sobre o povo para que o povo fosse batizado com o Espírito Santo. Mas como o nosso tema não é este, a gente só está usando aquele registro de Lucas. Lucas registra os acontecimentos e ele diz lá que o povo tinha sim se convertido, mas tinham sido batizados homens, só homens e mulheres tinham sido batizados em nome de Jesus Cristo. Por que esse destaque? Aqui a gente pode aproveitar duas partes, dois lados do batismo, que mais tarde foi mudado. Quando diz que eram batizadas ou batizados homens e mulheres, quer dizer que não existia o batismo infantil, o batismo de crianças. E estes eram batizados em nome de Jesus. Atos 8:16. Isto em Samaria. Mais tarde, Atos 10:48, Pedro está na casa de Cornélio. Cornélio, primeiro gentil convertido, e Pedro estava pregando. Enquanto ele estava pregando, o povo foi batizado com o Espírito Santo, e Pedro, que tinha levado com ele o conselho da igreja. Você sabe que o conselho da igreja às vezes ajuda o pastor ou o líder e às vezes atrapalha também. Às vezes tem alguém que tem palpite errado. Mas ali, Pedro, quando viu tudo aquilo, aqueles fenômenos do Pentecoste acontecer ali, e aquele povo era gentil, ele só deu uma olhada para o conselho que tinha acompanhado ele e disse: pode estes que, como nós, receberam o Espírito Santo, não serem batizados, isto é, batizados nas águas. E Lucas relata, Pedro ordenou que todos fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Vejam, a ênfase que a gente está dando nesses vídeos não é algo de nosso capricho, não é algo contencioso, mas é provando para provar a prática, o valor da doutrina apostólica. Pedro ordenou que todos fossem batizados em nome de Jesus Cristo.
Depois, a gente chega lá em Atos 19. Ali foi impressionante. Tem gente que questiona muito o rebatismo. Não, uma pessoa só pode ser batizada uma vez. Como que pode uma pessoa ser batizada mais de uma vez? Mas em Atos 19, você vê logo quem? Paulo rebatizando 12 discípulos de João Batista. Paulo chegou lá em Éfeso e já foi perguntando, porque tem muita gente que chama Paulo de polêmico. Paulo era polêmico. Polêmico nada. Ele era zeloso com as Escrituras. Ele foi direto perguntando: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Não. Na realidade, a gente nem sabe o que é Espírito Santo. E, resumindo, porque o nosso alvo não é falar aqui agora sobre a experiência pentecostal. A verdade é que no verso 5 do capítulo 19 está escrito que quando eles ouviram aquela palavra do apóstolo Paulo, todos aqueles 12 foram batizados em nome de Jesus. Eles haviam dito que eram batizados apenas no batismo de João. E como se sabe, João não invocava o nome de ninguém na hora do batismo. Afinal, ele fazia parte de uma outra época. Jesus não tinha vindo. A ordem dada por Jesus foi após a ressurreição e os apóstolos ignoraram o batismo de João. Batismo de arrependimento, é lógico, tinha sido importante, mas eles sabiam da importância que era a invocação do nome de Jesus sobre a cabeça de uma pessoa na hora da celebração do batismo. Então diz o texto que Paulo batizou aqueles 12 em nome de Jesus, corrigiu aquilo que estava errado. No sentido formal, eles tinham sido batizados nas águas também, como João batizava, mas Paulo, como que dizendo, olha, a parte mais importante do batismo ainda falta em vocês. E eles não ficaram teimando, como é comum as pessoas ficarem criando casos, objeções, só para defender denominação, só para defender tradições. Eles logo desceram as águas. E Paulo batizou um a um em nome de Jesus Cristo. E Deus gostou tanto daquilo que quando eles saíram das águas, Paulo, para completar a dose, Paulo impôs as mãos sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. Falaram em línguas e profetizaram. Eu estou concluindo dizendo, repito, Deus gostou.
daquele ato de Paulo. E a gente começa então a provar a importância que os apóstolos davam ao batismo nas águas, ao batismo em nome de Jesus. Era tão importante que Paulo rebatizou os 12 discípulos de João Batista. E olha, amanhã tem mais. Fiquem na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.